Olá, bem-vindos ao Correio Entrevista pela RCTV TV Web, que hoje recebe o professor e delegado Cláudio Lameirão. E como o telespectador já pode perceber, a gente vai conversar com ele sobre segurança, cidadania, violência. Professor Lameirão, muito obrigado pela presença aqui conosco no Correio Entrevista. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui novamente com você e tenho certeza que os nossos telespectadores irão gostar muito da nossa entrevista. Professor, eu gostaria de começar a nossa conversa com o tema que está aí, né, em discussão no dia a dia, nas redes sociais, nas famílias, que é a violência. Alguma explicação, o senhor que é, além de professor de direito penal, é delegado de polícia, para essa escalada de violência tão imensa que nós estamos vivendo, professor? Esse é um dado real, né, e as estatísticas provam claramente que o que você está afirmando é claro e evidente, né? O mapa da violência que foi publicado no segundo semestre do ano passado, que sempre reflete as estatísticas da violência no ano anterior, ou seja, eu lancei o mapa da violência de 2016 refletindo a violência de 2015, né? Agora, no segundo semestre, o Ministério da Justiça irá publicizar o mapa da violência refletindo as estatísticas criminais de 2016, né? O mapa da violência de 2016, ele coloca o Brasil no país mais homicida do mundo. Quase mais mortos do que nas guerras realmente declaradas, né? Nos países que estão em guerras declaradas. Com certeza. E esse estudo, que é o mapa da violência, que é produzido pelo Ministério da Justiça, é o estudo mais amplo e mais confiável existente no Brasil, né? Em 2015, nós tivemos 60 mil mortes violentas. Tá? Nenhum país no mundo matou tanta gente como foram mortos no Brasil, em que nós não temos uma guerra oficial, uma guerra declarada, mas sim uma guerra subnotificada, uma guerra subliminar, velada. Tá? E afora a questão dos homicídios, nós tivemos quase que 50 mil estupros, né? Nós somos hoje o quinto ou sexto país em que mais se mata também no mundo. Hoje nós temos a quarta maior população carcerária do mundo, de acordo com o levantamento feito pelo Conselho Nacional de Justiça em agosto de 2014. Um indício de que se pune também, né? Se pune. Nós também vivemos uma era dos jargões, né? Se fala muito no Brasil que nós somos o país do futuro, que no Brasil se prende pouco, nós somos o país da impunidade, e a gente tem como demonstrar que nem sempre o que se afirma é uma grande verdade, né? Eu não vejo como o Brasil ser taxado de país da impunidade, né? Onde a cada semana, a cada mês, a cada dia se prende cada vez mais, né? Nós temos a quarta maior população carcerária do mundo, como eu estava dizendo, levando em consideração um estudo do CNJ de agosto de 2014. Ou seja, hoje é defasado. Só para efeito didático, Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Só que nesse planejamento que foi feito pelo Conselho Nacional de Justiça, nesse estudo amplo e estatístico que foi feito no CNJ, a quarta maior população carcerária do mundo, se não levarmos em consideração os presos em domicílio. Porque se fizermos uma análise englobando os presos em domicílio, nós passamos para a terceira maior população carcerária do mundo. Então, nessa estatística, estão excluídos os presos que estão... Esse levantamento, ele faz um levantamento incluindo o preso domiciliar mesmo, né? E também, de um lado, fazendo uma análise estatística paralela, excluindo presos em domicílio, né? Excluindo presos em domicílio, quarta maior população carcerária do mundo. Incluindo presos em domicílio, terceira maior população carcerária do mundo. Ô, professor, é verdade não. Eu vi um dado sobre esse estudo que o senhor falou do Ministério da Justiça, mapa da violência, em que dizia que o Brasil tinha 400 mil presos condenados, ou seja, aqueles que um juiz, né, proferiu uma sentença, e que desses 1.600 e um pouquinho tinham curso superior. E que desses 1.600, 60 tinham mestrado e um tinha doutorado. E a gente chega à conclusão de que a educação tem tudo a ver com a criminalidade. Porque ou quem tem educação comete menos crime, ou quem tem educação sabe se defender. Porque veja o número, né? Com certeza. 60. Num universo de 400 mil presos, é quase nada. Desse universo de quantitativo de presos no Brasil, quase metade desse universo é de presos provisórios, de presos que estão aguardando ainda julgamento, né?
E olha que do ano passado para cá, o STF reviu o seu entendimento e hoje, né, como é disso, como é sabido por todos, aquele que tenha sido condenado em primeira instância e tenha a sua condenação mantida também em segunda instância, já poderá ser obrigado a começar a iniciar o cumprimento da sua pena. E não né? esperar o trânsito em julgado Não completo. esperar o trânsito em julgado. Né? Alguns afirmam, de um lado, que isso viola o princípio constitucional da presunção de inocência, positivado no artigo 557 da Constituição. Outros dizem que todos os princípios constitucionais são relativos, incluindo neles a própria presunção de inocência. Né? Então, esse mote que você levantou aqui, Luiz Carlos, é muito interessante, porque, particularmente, se nós temos entre a terceira e a quarta maior população carcerária do mundo, como é que o Brasil pode ser taxado de o país da impunidade? Não é uma verdade. Não é uma verdade. Né? Pelo menos não tem não base é científica a não alguma. ser que nós levemos para o lado daquilo que o sociologista criminal Edwin Sutherland chama de white collar crime, ou seja, os crimes do colarinho branco. Aí tem impunidade. Eu acho que é porque chama mais atenção, né? Aí tem impunidade. Porque são pessoas que têm alto poder aquisitivo, são alta pessoas influência, que têm representação na sociedade, né? Às vezes é um político, né? Com certeza. Contratam grandes escritórios, tem muito contato, uma rede de influências muito grande, né? E fica-se difícil, celeremente, julgar casos como esses, né? Mas estamos vendo que inúmeras operações policiais que têm sido feitas no Brasil, a exemplo dessa que deu início à Operação Lava Jato, né? O trabalho do Poder Judiciário, o trabalho do Ministério Público tem contribuído eficazmente para que nós passemos a ter um fio de esperança, né? E que essa Operação Lava Jato ela não signifique uma ilha. Né? Professor, voltando um pouco aí, o senhor falou dos princípios constitucionais, e qual é a opinião do senhor? O que é que o senhor acha como é que deve ser lido essa história? É importante que se respeite a presunção de inocência até o trânsito e julgado de todo o processo, ou uma condenação em segundo grau já é uma condenação, né, de um tribunal, de um colegiado, já merece dar início ao cumprimento de pena e isso daria uma resposta mais rápida à sociedade? Como é que o senhor vê aí? Luiz Carlos, essa temática é uma temática muito complexa, mas muito interessante para se estudar. Né? O combate à criminalidade, de acordo com o professor da PUC do Rio de Janeiro, João Dornelles, no seu livro Conflito e Segurança entre Pombos e Falcões, ele deixa bem claro que nós só temos duas maneiras de se combater a criminalidade. Ou se combate com base na teoria do eficientismo penal, tá? Prisão, polícia, repressão, mais crime, ou se combate a criminalidade com o garantismo penal. Tá? Ou seja, nós não podemos deixar de processar, de sentenciar, de investigar pessoas que infringam a legislação criminal. Tá? Mas os infratores têm direito a exigir respeito aos seus direitos e garantias fundamentais, porque nós não podemos solucionar violência com mais violência, pena retribuindo pena. Tá? E o processo não é um fim em si mesmo. Há necessariamente uma obrigação de se respeitar os direitos e as garantias fundamentais para que, durante a tramitação do processo, não se produzam provas ilícitas e elas acabem também, porventura, beneficiando a criminalidade. Aliás, há uma corrente que diz que a Constituição existe exatamente para limitar a sanha do Estado, né? Com certeza. Do Leviatã. Com certeza. A Constituição atual, que é fruto de um regime de governo democrático, né? Porque a legislação ela sempre vai ser fruto do momento político pela qual o Estado esteja passando. Então, se nós tivermos uma Constituição antidemocrática, alguns autores entendem que quando esse documento é produzido numa época de ditadura, eu não chamo de Constituição, eu chamo de Carta, a exemplo de 37, Estado Novo, Getúlio Vargas, Constituição Polaca. Né? Então, quando nós temos uma carta, quando nós temos um regime de autocracia, a exemplo do que, ao meu ver, vem acontecendo na Venezuela, em que o presidente da República vem legislando, inclusive em matéria penal, por decreto, o que é de extrema, né, o que é extremamente ruim para a população, porque o direito penal, tecnicamente, no mundo contemporâneo, na visão contemporânea que se deve dar a ele é a última ratio. Ou seja, ele deve ser o último ramo do direito a ser acionado. Porque a prisão ela deve constituir a exceção e não a regra. Na medida que uma sociedade passa a resolver as suas problemáticas sociais com prisão, isso é uma demonstração clara e inequívoca de que é uma sociedade que está patológica, de que é uma sociedade que está
doente. E que Isso é um todas grande as problema. suas alternativas estão falhando, né? Com certeza. O sistema de justiça criminal ele precisa rever os seus conceitos, né? Nós precisamos que o sistema de justiça esteja irmanado no combate à criminalidade e não no momento atual de disputa corporativa que infelizmente a gente enxerga. Mas nós temos a esperança porque em todas as instituições também nós temos pessoas que querem trabalhar em conjunto e nós temos a certeza de que essa é a meta, esse tem que ser o presente e temos que também ter essa busca por esse futuro, né? Agora, em relação ao que você me perguntou há pouco, para não deixar também o telespectador sem a devida resposta, né, antecipar a responsabilidade penal antes do efetivo trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em minha humilde opinião, eu prefiro me ater, me adequar e me fundamentar na visão daqueles que entendem que isso é inconstitucional. Tá? O Supremo já entendeu durante muito tempo, né, que eu tenho a necessidade de aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para aí sim obrigar a pessoa a cumprir a pena. Porque senão, vejamos, a pessoa é condenada na primeira instância, ela é condenada na segunda instância, o Supremo entende que ela já pode ser obrigada a começar a cumprir a pena, mas isso não impede que, porventura, ela interponha alguns recursos, como, por exemplo, um recurso especial para o STJ, um recurso extraordinário para o STF, Supremo, né? para o próprio Supremo. São recursos que, pela Lei 8.038/90, não possuem efeito suspensivo, tudo bem, mas imaginemos que essa pessoa esteja começando a cumprir a pena. E meses depois, esses tribunais entendam que ela é inocente. O que fazer com ela que teve uma perda temporal na sua vida? Vai ser cabível uma indenização? Se eu entender que essa obrigação, essa imposição de se começar a cumprir uma pena está de acordo com o Supremo, né, e foi uma decisão razoável, fundamentada na boa técnica jurídica, não tem como o Estado ser obrigado a indenizar essas pessoas. Então, é necessário que eu tenha que enfrentar isso também, né? Porque fica parecendo que houve um erro. E um erro que priva você da liberdade é um erro gravíssimo. Com certeza. Porque durante um determinado período você teve sua liberdade privada, você deixou o convívio de sua família, você foi excluído da sociedade. Como é que fica isso? Exatamente. Aos olhos de hoje, cabe um processo por... né? Na decisão do STF, em que ele, em sede de plenário, reviu o seu posicionamento, passando novamente a entender que a pessoa pode começar a cumprir a pena ainda antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, desde que seja condenado na primeira instância e mantida essa condenação na segunda instância, ele não enfrentou essa temática de caber indenização, não caber indenização, é o devido processo legal, né? É a motivação judicial, cumprindo o artigo 93(9) da Constituição. Agora, o direito está aí para isso, o direito é dinâmico, né? Os advogados, a defesa, eles irão começar a questionar isso e os tribunais terão também que enfrentar essa problemática, né? Agora, essa demora que a gente tem para solução jurídica dos problemas penais, por exemplo, e que a gente viu, o senhor tratou aí do tema, né, quando se referiu ao colarinho branco, ao crime do colarinho branco, a gente vê o seguinte: muitos teóricos e muitos operadores do direito veem nessa própria demora da justiça de se pronunciar um dos motivos para incentivar mais a violência. Não tem dúvida. O crime. Não tem dúvida, né? A própria prisão, hoje, do jeito que ela está posta e estruturada no Brasil, ela é um fator criminológico. Era muito comum, há tempos atrás, a gente ouvir aquela expressão metafórica de que a prisão é uma universidade do crime. Hoje ela se aproxima de um pós-doutorado, né? Então é uma situação complicada. Até aqueles que entram no sistema com plenas condições de se ressocializar acabam sendo cooptados, né, afetados, né, atingidos pela problemática penitenciária brasileira e acabam também enveredando pela prática de crimes mais graves, pelo ganho fácil, pela falta, né, de confiança que deposita no Estado. Você imagina, o preso está condenado, ele está cumprindo corretamente a sua pena, ele tem bom comportamento carcerário, ele cumpriu 1/6 da pena, que é a cláusula geral prevista na Lei de Execuções Penais. Né? Agora, se for crime hediondo ou equiparado, aí passa a ser regulado pela Lei 8.072, crimes hediondos. Se for primário, 2/5, se for reincidente, 3/5. Aí você imagina uma pessoa ter bom comportamento carcerário, cumprir essa quantidade mínima da pena e ser informado pelo Estado que não há vaga no regime semiaberto. O juiz tem que dar um jeito.
E muitas das vezes esse jeito é a revelia da lei de execuções penais fazer com que esse preso fique aguardando o surgimento da vaga no regime mais brando domiciliarmente. Não há previsão no artigo 117 da LEP para colocar preso cumprindo pena em domicílio no caso de falta de vaga em determinados regimes, né? Então, é uma situação complicada, né? O professor Luiz Vacan, a professora brasileira Vera Malaguti Batista, no seu livro A Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, entendem, estou dizendo que é a visão mais correta, mas entendem que a prisão hoje é uma máquina de gerir pobres. Porque se você for pegar estatisticamente quem está preso no Brasil, mais de 90% tem a mesma cor, tem a mesma deficiência, né, instrucional, de grau de conhecimento, as mesmas dificuldades ao mercado de trabalho e por aí vai. E assim, até certo ponto, isso não deixa também de ser, né, uma realidade, né? Um outro jargão que é muito comum a gente ouvir: a polícia prende muito e a polícia prende mal. Ora, a polícia prende muito porque, via de regra, ela percebeu que alguém ali infringiu a norma penal, tem que prender. E se a polícia não prender, da lei, né? Ela responde por prevaricação, responde por abuso de autoridade, pode até, dependendo do caso concreto, perder o seu cargo. Então é uma situação muito complexa, né? O papel, nesse caso do delegado de polícia, ele é fundamental porque ele vai exercer, num primeiro momento, uma análise técnico-jurídica do fato que ele foi submetido. Embora a atuação dele seja administrativa, né, mas ele não pode deixar de lançar mão dos argumentos jurídicos, né, porque ele vai ter que se justificar. Naquele momento, às vezes às 3 da manhã, eu tenho que decidir a respeito do segundo valor, o bem mais valioso do ser humano após a vida, que é a liberdade de locomoção. Então não é uma situação fácil, né? Além de toda uma boa técnica, é necessário também um bom senso, é necessário também um papel psicológico, né? Professor, a gente vai fazer uma pausa e volta já já, tratando de outros assuntos sobre violência, cidadania e segurança. De volta ao Correio Entrevista pela RCTV, TV Web. Nesse segundo bloco, nós vamos continuar conversando com o professor e delegado Cláudio Lambeirão. E eu gostaria de trazer à discussão, professor, o livro A Infiltração Policial, eu estou até com o exemplar dele aqui, como instrumento de combate aos delitos perpetrados por organizações criminosas, que é de sua autoria. E eu pergunto, mais uma forma da polícia combater o crime se infiltrando nas organizações criminosas? Isso é possível? Isso traz resultados? Exato. É um tema muito complexo, né? Eu agradeço aí pela menção à minha obra. É um tema muito difícil de se combater, a repressão, a criminalidade organizada, mas é um tema muito apaixonante para se estudar, né? Eu particularmente gosto muito de ler, me debruçar, me qualificar sobre essa temática da repressão à criminalidade organizada, e foi o que me levou a escrever essa obra, que na verdade é um aprimoramento da minha dissertação do meu mestrado, né? Nós temos inúmeras... Aliás, professor, me permita interrompê-lo. É uma forma de atuação da polícia comum até em outros países, né? Há filmes, inclusive, famosos como Os Infiltrados, que mostram o trabalho do policial começando e se imiscuindo nos negócios das organizações criminosas para ajudar na solução do problema, né? No combate à criminalidade. Com certeza. E nós temos, assim, várias posições de diversos autores sobre essa temática do crime organizado, né? Por exemplo, nós temos um argentino que hoje é uma referência mundial no direito penal, Eugênio Raul Zaffaroni, ministro do Supremo Tribunal Federal da Argentina, em que ele entende que a expressão crime organizado é uma categoria frustrada. Na visão dele, se dá muita luz a uma temática que praticamente só serve para encher linguiça ou para desviar o foco daquilo que tem que ser combatido. É a visão dele, né? Nós respeitamos e muito, mas, na minha humilde opinião, eu já acho o contrário. É uma realidade, nós não podemos fechar os olhos a ela, nós temos uma necessidade premente, constante, de estar sempre se atualizando, não só intelectualmente, mas também operacional e tecnicamente também, né? Voltado para a questão do aprimoramento da inteligência no combate a essa entidade extremamente negativa para a economia, para a segurança pública, para a vida sadia em sociedade, né?
Não é uma temática nova, né? O crime organizado é um fenômeno que teve o seu desenvolvimento, o seu surgimento no Brasil, mas de maneira pioneira, de maneira embrionária, o crime organizado surgiu no eixo asiático, China e Japão, e no eixo europeu, mais precisamente com a formação e o surgimento das máfias italianas, né? O professor, e também tem um problema, né? É que esse crime organizado ganhou uma dimensão tal que transnacionalizou-se. Certeza. Né? A gente vê que às vezes um crime, ele ocorre no Brasil, mas foi pensado na Europa e executado por... Ele é transfronteiriço. Então, né? é uma coisa que realmente precisa de uma abordagem mais moderna e como é que você vai enfrentar isso? Como é que você vai prender, por exemplo, se for um japonês que cometeu o crime no Brasil e hoje ele está no Japão? Com certeza. Né? Fica muito difícil de lidar com isso. Nós temos uma realidade difícil, complexa, negativa, cada vez mais sofisticada e moderna, porque o crime organizado, para se fortalecer, ele depende de poder, corrupção, dinheiro, recurso. A polícia e o sistema de justiça criminal precisa de legalidade, de respeito à moralidade, à ética. Tempo, de reflexão, né, professor? Reflexão, licitação, para nós adquirirmos armamentos, software, viaturas, infraestrutura mínima para se combater essa temática. Nós precisamos de uma licitação, né? Para que nós tenhamos um maior ingresso de policiais, nós precisamos de concurso público, e a formação de um policial do início de um certame até a finalização de um certame demora cerca de um ano e meio, é muito tempo, mas é importante porque o policial de hoje, né, é um policial que está necessariamente voltado para uma sociedade completamente diferente daquela época em que nós desenvolvemos a nossa legislação criminal, em que se remonta à década de 40. E a gente vê, professor, a necessidade da capacitação profissional do policial. Porque hoje um policial não é apenas um cidadão autorizado a portar uma arma. Sim, com certeza. A gente sabe que tem toda a questão da inteligência, toda a questão de como abordar, tem toda a questão de proteção ao cidadão. Com certeza. Né? E tudo isso o policial é obrigado digamos assim, a conhecer e a pôr em prática no exercício do trabalho dele. Com certeza. E na verdade, hoje, a investigação é praticamente uma ciência, né? Não adianta só você estar tentando aplicar a legislação criminal e processual penal ao caso concreto. É necessário também que você conheça de um sistema moderno de inteligência até para prevenir novas e futuras infrações penais, né? O crime organizado está ramificado em todo tipo de relacionamento humano. A gente hoje não tem mais aquele crime organizado só voltado para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Nós temos o crime organizado na pirataria, nós temos o crime organizado, né, infiltrado na questão referente ao tráfico de pessoas, ao tráfico de órgãos, à pedofilia. Alguns autores portugueses o imposto, hoje... né? A sonegação de imposto. A sonegação fiscal, exatamente. Né? Nós temos alguns autores hoje portugueses que estão trabalhando com uma expressão nova chamada de crime institucionalizado, que é algo mais complexo e mais difícil de ser diagnosticado e combatido do que o próprio crime organizado. Ou seja, são pessoas eleitas, são pessoas que estão no Estado porque foram nomeadas via diário oficial e que se estruturam internamente e silenciosamente, tá? Para usufruir do Estado, em seu benefício próprio, e que dificultam cada vez mais, né, o trabalho operacional das polícias, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do sistema de justiça criminal como um todo, né? Então, se você pega assim, por exemplo, você bem mencionou a temática do livro, a infiltração policial. O nosso Código de Processo Penal não fala nada sobre infiltração policial. O nosso Código de Processo Penal, que tem 811 artigos, ele não fala nada sobre interceptação telefônica. Professor, e inclusive, dependendo da que prova se chega, pode até ser anulada, porque pode ser confundida com um flagrante armado. Certeza. Né? Quer dizer, veja a responsabilidade em que se vai jogar nas costas do policial que vai trabalhar contra esse tipo de crime para que ele chegue a um resultado positivo para a sociedade. Com certeza. Né? E não é algo comum. Infelizmente, as academias de polícia pelo Brasil, elas não têm uma cultura de treinamento e de aprimoramento nesse instituto, que é muito usual, né, fora do Brasil,
e que é tão eficaz no combate à criminalidade organizada. Na minha obra eu falo um pouquinho sobre o trabalho do Grupo 93. O Grupo 93 foi um trabalho policial que envolveu policiais de vários países, dentre eles policiais brasileiros, que praticamente deram o primeiro baque. O primeiro baque na organização de Pablo Escobar à época foi feito por esse Grupo 93, que se deu por um trabalho de prevenção, de investigação, de seletividade, né, nas informações, no depuramento daquilo que você sabia, para verificar se era verdade ou se era inverdade, se procedia ou não. Então, alguns brasileiros trabalharam nesse trabalho do Grupo 93 e que gerou um prejuízo de milhões de dólares à época, a organização de Pablo Escobar, e que demonstra que é uma ferramenta, quando usada com técnica, com depuração, com qualidade, pode trazer um resultado muito útil, né, a investigação criminal e futuramente ao processo penal, porque muitas pessoas confundem o meio de prova com o meio de obtenção de prova. O meio de prova é aquilo que já está sendo trabalhado junto ao Poder Judiciário, já permite que o juiz se convença. O meio de obtenção de prova é aquilo que vai te levar a algum lugar ou a lugar nenhum. Quem me garante, né, que se eu consiga, via judicial, uma interceptação de um número telefônico, quem é que me garante que durante aqueles 6, 8 meses de interceptação, por exemplo, as conversas me levem a algum lugar? Então, o meio de obtenção de prova, ele pode me levar ou não, a própria colaboração premiada que está na moda, né? Brasil, infelizmente no Brasil sempre se trabalha, infelizmente não, né? Tem um lado positivo, mas se deixa muito de lado mecanismos, ferramentas importantes para se combater o crime organizado, como a própria infiltração policial. Agora, professor, e a corrupção, professor, que não só é alvo da investigação policial, como também, às vezes, envolve policiais, né? A gente vê, por exemplo, policiais, agentes do sistema de segurança, como a questão das armas no presídio, né? Que a população já cansou de ver imagens de presos apenados, cumprindo pena, em reclusão, portando um revólver. Quer dizer, como é que a corrupção consegue entrar nas entranhas de um sistema que deveria proteger o cidadão? E é um fato que não está no Brasil, né? Nós temos histórias em vários países de situações como essas. Por quê? Porque o problema não é a instituição, o problema é necessariamente o homem, é a pessoa. Em toda instituição nós temos pessoas que agem com base na lei e pessoas que agem à margem da lei, né? O que nós estamos percebendo, e é o que realmente tem que ser feito, é cortar, quando necessário for, na própria carne, né? Agora, respeitando o devido processo legal, respeitando o contraditório, o crime ele faz parte da história e da evolução humana. O crime é um dado, é um fenômeno antropológico, né? Onde tem o homem, tem uma história de criminalidade. Caminho paralelo, né? Exatamente, né? Durkheim já dizia que não se pode acabar com o crime, porque acabando com o crime, acaba com a história da evolução humana. Você combate o crime. Não tem como você acabar com o crime, porque onde houver o homem, vai ter sempre alguém que vai preferir agir à margem da lei. Só que hoje nós temos, né, as instituições funcionando, nós temos uma mídia muito mais atenta e prestando um serviço de relevo à população, também fazendo trabalhos corajosos e exteriorizando problemas que estejam ocorrendo nas instituições brasileiras, né? E o próprio... A população hoje está mais atenta a isso. Nós tivemos uma operação com repercussão nacional aqui no Brasil, que foi a Operação Gabarito. E o próprio, né, controle e fiscalização, né, professor? Que a gente está vendo que há uma preocupação maior do cidadão, até de acompanhar o andamento das questões públicas ou das questões que digam respeito a ele, né? Que são tocadas pelo Estado e que, de certa forma, ele se mantinha um pouco distante, mas hoje ele está mais atento. A lei de acesso à informação garantiu isso, os tribunais de contas estão mais ativos, né? Mas as próprias corregedorias de polícia, né, têm sido um exemplo de punição aos maus policiais, né? Aqui na Paraíba a corregedoria funciona, tem corregedoria funcionando? Funciona a contento, né, com destemor. Logicamente que não é um trabalho fácil, é um trabalho que pressupõe uma legislação atualizada, é um trabalho que pressupõe que os policiais corregedores estejam também constantemente atualizados, porque o que mais se faz nesse país é criar lei. E o que mais se faz também nesse país é disseminar uma cultura de que quanto mais lei, melhor para se combater, né, a prática de ilícitos penais, ilícitos administrativos. Se você tem uma ideia, Luiz Carlos,
Na área federal, hoje, nós estamos nos aproximando de quase 14 mil leis. Então, o problema não é de lei. Ou número de lei. Ou de número de lei. O problema é que você tem que dar relevo e importância a fatores que são essenciais para se formar pessoas, né, que se pautem na ética, no compromisso de legalidade. Agora, o que é que você vê diariamente, né, nos meios de comunicação? Maus exemplos vindo de cima para baixo. Então, se lá no topo da pirâmide eu não tenho exemplo, como é que eu vou exigir exemplo de alguém que está aqui embaixo, que não teve uma educação correta, que muitas das vezes não teve um pai ou uma mãe para lhe dar o norte adequado, ou que foi educado com base no jeitinho, né, no fisiologismo, no ganho fácil? Isso tem que ser combatido e está sendo combatido. Agora, não é uma coisa fácil. Formar gerações não é fácil. É muito mais fácil, né, você dizer que o problema está na ausência de uma lei ou na pequena quantidade de lei para um determinado problema, do que você trabalhar com prevenção, só que prevenção não dá voto. Né? Se formar uma geração, se leva 15, 20 anos. Né? Criar um crime, aprovar um projeto de lei, às vezes pode se levar 1 mês, 2 meses, a depender do populismo penal que estejamos vivendo. Né? Agora, interessante, professor, é que o senhor fez referência aí às leis, 14 mil leis, tal, essa coisa toda, e a gente lembra o seguinte, os princípios estão todos aí, são velhos conhecidos, né? Aí a gente pega a Constituição, por exemplo, só para clarear mais a nossa conversa. Aí a Constituição tem aqueles princípios que é conhecido por aquela sigla LIMP, né? Exato. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí, lá na frente, apesar dos princípios estarem na Constituição, você precisa de uma lei de ficha limpa, que vai dizer exatamente o que ela diz lá, que você precisa de legalidade, impessoalidade. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Mais do mesmo. É como um efeito enceradeira. Com certeza. Rodando no mesmo lugar. Com certeza. E exatamente exatamente isso que vem acontecendo na prevenção e na repressão ao crime no Brasil. A política criminal brasileira é a mesma há 30 anos. Nós saímos de um patamar, na década de 90, de cerca de 90 mil presos, para praticamente hoje mais de 700 mil presos. Eu vou mais além. Hoje nós temos cerca de quase 300 mil mandados de prisão aguardando cumprimento. Hoje nós temos cerca de aproximadamente 300 mil vagas de déficit nas nossas penitenciárias. Então, certamente, se fôssemos dar vazão a tudo isso, teríamos praticamente 1 milhão ou um pouco mais de 1 milhão de pessoas presas no Brasil. Saltaríamos aí para o segundo lugar, sei lá, quem sabe. E olha que os Estados Unidos, né, tem uma população maior que o Brasil, olha que a China tem uma população maior do que a do Brasil. Professor, nós vamos fazer mais uma pausa na nossa conversa para um intervalo. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta ao Correio Entrevista pela RCTV Correio Web, hoje recebendo o professor Cláudio Lamberão, que também é delegado de polícia. Professor, o combate à criminalidade via repressão pelo Estado falhou? Excelente pergunta, né? E não vamos fugir a ela. Certo, né? é bom, né? A temática tem que ser enfrentada. Eu não acho que o Estado falhou. Eu acho que o Estado falha na política criminal adotada. Mas o Estado não falha na questão da investigação, da processualização e da sentença. Porque ali eu tenho pessoas concursadas que recebem problemas para serem resolvidos. Agora, chegamos a um estágio absurdo de muito mais problema do que quantidade e capacidade de agentes públicos para darem vazão a esses problemas. Há um déficit de profissionais, é isso? Tanto na área de segurança pública, como na Defensoria Pública, como no Ministério Público, como no Poder Judiciário. Apesar de todas essas leituras que se faz de que o funcionário público não traduz no trabalho a eficiência que, por exemplo, o funcionário privado traduz? Sim, mas aí é uma questão que é cultural e que precisa ser combatida. Né? Ou seja, os concursos públicos estão cada vez mais exigentes, né? Cada vez mais exigindo até conhecimento de formação ética do potencial candidato a ingressar nos quadros, né, da administração pública. Né? O Estado falha na criminalização terciária.
ou seja, na questão carcerária. Infelizmente, nós não percebemos uma busca pela verdadeira ressocialização. Nós tornamos a lei de execução penal retórica. É muito fácil, nós temos um projeto de lei para uma nova lei de execuções penais, ao meu ver, desnecessária. Nós precisamos aprimorar um pouquinho da lei 7.210 de 84, que é a atual lei de execuções penais, mas ela tranquilamente se adaptaria à realidade brasileira. E quando a gente vê, professor, que falta à penitenciária condições dignas para que um ser humano habite ali, mesmo que ele seja um condenado e que vá cumprir uma pena, quando a gente sabe que as condições são, por exemplo, inaceitáveis até para animais, né? Você imagine... E sabendo que essa pessoa um dia vai sair, né? Porque o artigo 5º, 47 da nossa Constituição proíbe pena de prisão perpétua. Pois é. Não se admite prisão perpétua no Brasil, então as pessoas têm que ter a noção de que quem entra, sai. E a gente não pode ter, né, nem fazer pouco caso para esse dado, porque essas pessoas vão voltar ao nosso convívio. E vão voltar cada vez mais pior, estigmatizadas, sem oportunidade. Tá? Agora, essa tua indagação é tão complexa, porque a gente pode ir para um lado mais bélico, mais armamentista. Né? Muitas pessoas acham que o Estado falhou, vem falhando, e a solução é armar a população. Pois é, esse é um dos temas que eu vou abordar aqui nesse terceiro bloco, que é o cidadão se armando, professor. Hoje, apesar de toda a restrição que a lei faz para que a pessoa tenha acesso a uma arma legalmente, a gente vê que há uma disseminação quase sem controle de armas de fogo. Não é? Não é à toa que a polícia apreende todo dia inúmeras e às vezes armas pesadas, armas privativas das Forças Armadas. Como é que se consegue explicar uma situação dessas? É uma situação paradoxal, né? O Brasil é um país com mais de 8 milhões, né, de quilômetros quadrados de fronteira. Então é muito difícil, né, policiar tudo isso, fiscalizar isso tudo. Desculpe, isso vem de algum lugar, professor, né? Mas é porque assim, olha só, a gente sabe que o controle sobre a fabricação, a venda e a distribuição de armas é um controle extremamente pesado. Exato, né? Concordo com você. Porque não é fácil. E, se eu salvo engano, é até o próprio Exército que exerce uma fiscalização mais global. Ele exerce uma fiscalização mais global e dentro desse sistema você tem o SINARME, Sistema Nacional de Armas, que é para gerenciar mais as armas dos civis, e o SIGMA, que gerencia as armas de militares. Né? Aí o senhor veja, como é que um fuzil AR-15, um fuzil AK-47, né, o russo, como é que esses fuzis entram no Brasil? Então, porque não são fabricados aqui, né? Mas veja só. Aí já vem distorcido de fora. Exato. Não é verdade? O nosso sistema, implementado basicamente pela Lei 10.826 de 2003, que é o famoso Estatuto de Desarmamento, ele torna rígida a fiscalização, o controle, a comercialização. Ok. Só que, quantitativamente falando, as armas que mais vão parar nas mãos da criminalidade, principalmente no eixo ali do Sudeste, elas estão sendo contrabandeadas. Elas estão vindo de outros países. Então a falha já começa lá, né? Exatamente. A questão transfronteiriça. É muito comum você encontrar nos manuais de literatura que se dedicam a estudar o crime organizado, de dizer ou afirmar que um dos requisitos para a formação do crime organizado é a transnacionalidade. Há um diálogo entre as organizações criminosas. Hoje, né, um dos mais novos, porém mais importantes eixos de rota para tráfico de drogas, né, entre América, digamos, e Europa, é a África. Então o crime organizado ele também vai ampliando o seu território, também vai se sofisticando e também tem as suas noções de inteligência. Tá? E a questão da droga, desde a época do governo Nixon nos Estados Unidos, em que se criou aquele jargão do combate, da guerra às drogas, não se vence, porque é praticamente impossível se vencer. E a gente vê, né? Está em todo lugar, né? Exatamente. Está na sua esquina, às vezes está dentro da sua casa. Exatamente. E a questão do armamento, uma coisa é a posse, é você querer guardar a arma de fogo, o acessório, a munição, na sua residência. Outra coisa é o porte, extramuro, na rua. Eu não vejo
um momento sadio, tranquilo, em que a população brasileira procura resolver os seus problemas no diálogo, na conversa. A população brasileira hoje ela está muito belicosa. Qualquer coisa gera um motivo de raiva, né? Qualquer coisa se gera uma discussão. Professor, qualquer coisa se gera um tiro, um disparo. Eu tenho medo de que essa flexibilização, essa frouxidão legislativa, nos leve a uma sociedade mais sanguinária do que já está, né? Olha, o senhor veja bem, por exemplo, o senhor é um delegado concursado, delegado de Polícia Civil. E, obviamente, o senhor, para utilizar uma arma, o senhor teve todo um treinamento. Com certeza. O senhor conhece tecnicamente como uma arma funciona, até para se proteger e proteger o cidadão de algum acidente. Veja bem, aí de repente o cidadão não conhece, não sabe como fazer a manutenção, não foi treinado para utilizar, não sabe sequer como vai utilizar, porque, por exemplo, o policial, salvo engano, o policial primeiro tenta imobilizar. Exato. Se não for possível, reage na mesma intensidade, não é isso? Exato. Quer dizer, realmente há uma diferença muito grande de conhecimento, de preparação para se colocar a arma na mão de todo mundo. Com certeza. É uma situação difícil e esse é o meu receio, né? Não é querer criticar por criticar, é analisar e fazer um diagnóstico da situação real em que a população brasileira se encontra, tá? Se a nossa política vamos combater o crime, de que maneira? Com mais crime, com penas mais severas, com mais polícia, com mais repressão, e isso não tem nos levado a uma sociedade menos violenta. Pelo contrário, isso tem fomentado cada vez mais uma violência que, se a gente for levar, inclusive, para o lado juvenil, ela é explosiva. O jovem de hoje está muito mais violento que o jovem de 20, 30 anos atrás. Até por falta de recursos para atraí-los, né? Porque, por exemplo, o que é mais desafiante para um jovem, o que é mais interessante para um jovem? É estar solto, brincando, jogando futebol, ou estar numa sala de aula? É claro que na sala de aula o desafio é muito maior. Né? Educação. Se você não tiver o estímulo, como é que você vai reagir bem à necessidade de desafio que a educação, que a ciência exigem de você? Porque é aquele paradoxo. Uma coisa é o diagnóstico formal, outra coisa é o diagnóstico real. Tá? Resolve o problema criminal brasileiro. Resolve não, atenua o problema criminal brasileiro. Armar a população, reduzir a maioridade, tipificar qualquer tipo de comportamento humano. Aliás, outros países mostram que não, né, professor? Exatamente. Você vê os Estados Unidos, onde o acesso à arma de fogo é mais fácil. Nós temos uma emenda 2 que autoriza o cidadão a se armar. Mas o senhor veja os problemas que o país tem. De vez em quando tem um louco que sai atirando todo ano mundo. Tem tragédia com fuzil, com arma de grosso calibre, né? Cada um dos 50 estados norte-americanos tem a sua própria competência para criar a sua própria legislação criminal. No Brasil, não. Todos os 26 estados e o federal estão vinculados a uma única política criminal, né? O que nós precisamos é rever conceitos, o que nós precisamos é rever a boa técnica, o que nós precisamos é fornecer legitimidade ao sistema criminal, o que não está acontecendo, porque se deslegitima o direito criminal, criando mais crime, aumentando mais a pena, sem necessidade. Nós temos inúmeros projetos no Congresso Nacional que não vão nos levar a lugar nenhum. Há um projeto de lei que procura tipificar o uso daqueles lasers verdes que se usa, você coloca no rosto do goleiro, no rosto do jogador de vôlei, às vezes né, num de show, basquete, né, no cantor, show, né? Exatamente. Agora, se eu usar aquele equipamento e aquele equipamento gerar uma lesão ocular na vítima, se eu abrir o Código Penal, já tem lá no artigo 129, lesão corporal leve, lesão corporal grave. Lesão corporal gravíssima. Para que tipificar um comportamento como esse? Se eu já tenho um tipo penal, um crime que eficazmente pode combater, tá? Pode prevenir e reprimir novas infrações desse jeito. Para que tipificar um crime do flanelinha, em que se cobrar, né, com violência, com grave ameaça, para você se utilizar de um espaço público, se eu já tenho lá no artigo 158 um crime de extorsão com penas severas? Ô professor, e a falta de uma política nacional de segurança comum a todos os estados? Porque aqui no Brasil a segurança pública ela é um planejamento mais estadual do que federal.
E aí a gente vê que o governo, digamos, aperte o cerco no combate ao crime no estado e o banditismo migra para outro. A inteligência que desenvolveu uma forma de combate no Rio de Janeiro não é repassada para a necessidade que surgiu agora na Paraíba. Vou citar um exemplo comum, esse exemplo de explosão de caixas eletrônicos. Eu me pergunto, se eu for comprar uma banana de dinamite para quebrar uma pedra no meu quintal, eu não posso. Vou ter a maior dificuldade. Como é que esses bandidos têm acesso a uma arma, um explosivo de alto poder de flagelação, de eliminação das pessoas? Não tenha dúvidas que é pelo mercado negro, não tenha dúvidas que é pela corrupção. A gente tem informações que eu peço desculpas a você, aos telespectadores, eu não posso divulgar porque envolve sigilo investigativo. É do métier do seu trabalho, né? Mas nós temos inúmeras informações de como isso chega, de como isso se dá, de como esses insumos, né, que levam também à prática de crimes mais severos, mais complexos, chegam às mãos dos criminosos, né? Mercado negro, corrupção, desvio, tá? Nada acontece por acaso. Eu preciso de uma política de segurança voltada para cada tipo de crime, tá? Não adianta você querer combater um crime que você citou aqui, usando as mesmas técnicas para se apurar um estelionato, uma fraude a concurso, né, uma violência doméstica. Cada crime tem a sua expertise investigativa. Cada crime tem técnicas adequadas de prevenção e repressão. Tá? O crime, ele dialoga entre si, os criminosos dialogam entre si. Muitos daqueles que vêm explodir bancos aqui não são daqui. Muitos que vão explodir bancos em outros estados não são necessariamente daqueles estados. Então, há uma ramificação criminosa, né? Aqui, de alguns anos para cá, nós temos adotado uma política de segurança pública extremamente eficaz. Tá? Agora, é necessário que todos deem as mãos. A polícia, o sistema de justiça atua na consequência. Nós não atuamos na causa. Então, nós precisamos diagnosticar a causa disso, o que leva-se a isso, né? Como se estão estruturando para se cometer esse tipo de delito. Porque na medida que se chega, o nosso papel é aplicar o direito àquele caso. Mas um caso desse nos serve de parâmetro para diagnosticarmos e aprendermos sempre um pouco mais de como evitarmos novos crimes dessa magnitude. Então, para cada tipo de situação, nós temos um know-how, um critério investigativo, né? Então, eu não acho que o Estado falha. O problema é que nós precisamos, para algumas situações, de uma legislação, aí sim, mais rigorosa. Mas o Estado não falha, professor, pelo menos assim no que diz respeito à resposta. A resposta demora muito. O cidadão reclama, muitas vezes, de que a polícia prende e a justiça solta. Por exemplo, é um outro jargão. Que é um outro jargão, né? Ou então reclama, por exemplo, o cidadão de bem perde um membro da família, vítima da violência, num assalto, num latrocínio, e há uma demora para que se encontre o acusado, se encontre o responsável por aquele crime, e há uma demora maior ainda para que esse acusado, para que essa pessoa que foi responsabilizada, cumpra uma pena, o que acaba levando a população a querer voltar no tempo e exercer ela própria o direito de julgar e cometer a vingança. Isso é um dado real, né? Nós temos visto episódios pontuais pelo Brasil de um retorno à autotutela, à justiça privada, o exercício arbitrário das próprias razões, né? Isso se dá por vários aspectos. Muitas pessoas desacreditam nos serviços estatais, né? Um outro critério é que nós temos, assim, setores da mídia que são puramente midiáticos, que não estão acostumados, né, nem preocupados em fazer um trabalho de divulgação qualitativa, mas sim, tá, de angariar adesão, ibope, sensacionalismo comum, né? Sensacionalismo comum, né? Essa característica do populismo penal midiático, como diz o professor Luiz Flávio Gomes, ela é marcada
no Brasil. Isso é um fato hoje. É muito comum uma exploração midiática populista do direito penal. Isso é muito preocupante, porque leva as pessoas também a fazerem isso. Agora, são tantas infrações penais no Brasil e essas infrações penais são combatidas por uma legislação, quer queira, quer não, democrática. Eu posso ter, né, uma investigação e um processo em que se descubra lá na frente que aquela pessoa que foi investigada ou não, ela não teve nada a ver com aquele fato. E aí vai ter que enfrentar uma nova via crucis, que é obter um direito à indenização. Então, as pessoas que cometem infrações penais, elas têm direito também a exigirem a preservação dos seus direitos constitucionais. Por quê? Porque o processo não é um fim em si mesmo, a pena não é um fim em si mesmo. Tá? Logicamente que o Estado também tem que estar preparado para fornecer uma resposta eficaz em relação ao crime que foi praticado por aquela pessoa. Professor... Agora, existe toda uma triagem, né? Por exemplo, foi autuado em flagrante e isso vai ser documentado. Tem que se verificar se cabe fiança, se não cabe fiança. A prisão em flagrante mantida, ela vai para a audiência de custódia. Nós temos aqui juízes no Estado seríssimos, membros do Ministério Público seríssimos, delegados seríssimos. Agora, esse sistema, ele cumpre a lei. E a lei, ela vai buscar o seu fundamento de validade em algo que é superior a ela, que é a Constituição. E pela primeira vez na história constitucional brasileira, nós temos uma Constituição que destinou um artigo, 144, para trabalhar o mecanismo da segurança pública. E isso vai se aprimorando, se desenvolvendo, se qualificando com o tempo. Professor Cláudio Lameirão, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E ao telespectador, muito obrigado pela audiência. Até breve.